Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Ah, Kelly? sim, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer valer a pena e é um prazer imenso ter você aí do outro lado e a nossa conversa certamente vai te abençoar. E mais uma vez a gente vai lembrar que nós estamos na quarta temporada de Isso, conversa, né? já na Em quarta. casa nova, cenário novo Sim, aqui, sim, tudo muito sabe? Eu lindo. quero que você preste bem atenção aí nos créditos, depois ver quem nos ajudou com tudo isso, porque Sim, tá sim. muito lindo, né? Sim, a Moldari e a Naturale É, colaboraram aqui com o nosso o cenário. cenário que tá muito bonito Tá. mesmo, né? Mas hoje eu escolhi um assunto assim que as mulheres me pedem, né? Porque, bom, nós trabalhamos com mulheres, Sim. Uhum. né? E os homens parece que sabem muito sobre esse assunto. Mas Eu é, gostei gostou disso. desse? Mas Aham. é que nós vamos falar sobre alguns aspectos da submissão, Sim, né? até porque a palavra submissão normalmente remete, né, a mulher, homem, casamento, mas a gente vai observar que é um assunto mais amplo, Do que isso, bem mais amplo do que certamente. isso. Mas o que é exatamente submissão, né? Primeiro, submissão, se a gente pegar o nosso dicionário de língua portuguesa, eu adoro ir para o Sim, dicionário e ver o eu também significado gosto. daquilo que a gente está falando, né? Isso é ótimo. Submissão é aquela condição de que você é obrigado a obedecer. É uma sujeição, tá? É uma subordinação a Sim, leis ou a qualquer outra coisa, né? certo. Ela ainda, o dicionário ainda diz que ela é uma disposição para você obedecer e aceitar uma situação de subordinação, obediência, subalternidade. Então, não é Sim. tão bonito, não. Não, não, na realidade acho que ninguém gostou muito disso, Não gosta mas muito, é a mas é isso, definição né? do dicionário. Agora, quando eu digo aqui, submissão é prestar obediência, eu, como cristã e como um ser maduro, eu tenho que pensar que é uma obediência inteligente, né? Sim, Porque senão, né? sim, sim. Eu gostei muito dessa parte a Bem, obediência inteligente, inteligente. sabe? Sim, tem que A ser uma dessa maneira. autoridade delegada, Sim, tá? Uma aham. obediência inteligente a uma autoridade delegada. Porque Isso. nem sempre a autoridade delegada é uma pessoa perfeita, que sabe Não, todas as sim, coisas e que normalmente age não é. corretamente. E normalmente A não é, nós tendência é sabemos. A essa, né? tendência é essa, nós sabemos Sabe? disso. Agora, essa submissão tem a ver também, quando uma pessoa é submissa, essa submissão acontece em todos os sentidos, não é só quando alguém está vendo, né? Ah, sim, é em todo É em momento. todo momento, Todo porque momento. às vezes, até dentro do trabalho, você é só submisso enquanto Sim. o O chefe, o chefe tá superior ali. está por Sim, perto, sim. né? Quando ele sai de perto, você já Saiu, faz o que você faz o quer, que quer, bem isso, né? E de né? repente não está de acordo com as regras da empresa, A tanta coisa. submissão verdadeira mesmo é, e a gente tem que pensar nisso como cristãs e tudo mais, Sim, sim. eu renuncio a uma opinião minha própria, né? Uhum. É, porque quando eu percebo que aquele que tem autoridade sobre mim é que sabe o correto, que, né? Sim. Então, às vezes é assim, eu tenho que ter esse conhecimento, né? Tem, Aí eu me tem. submeto a quem sabe Exatamente. mais, né? Exatamente. E na realidade você veja que normalmente é para um bem maior, Sim, né? né? No nosso, né? Sem dúvida nenhuma. Biblicamente, quando é que a gente começa a aprender sobre submissão, né? Então, eu vou lembrar você, eu tenho certeza que você sabe, só vou lembrar, né? Lá Vou em lembrar Romanos então. 10, começando no 8, diz assim: Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, É o versículo da conversão, essa é, daí. É a orientação de como você se se converter a Jesus. transformou Isso. em crente, Aham. você fez essa confissão, sabe? Isso. O princípio da submissão começou aí, porque você Isso. confessou Jesus como
Senhor. Isso. Dali para frente, você Você se vai se submete a ele. Isso, Então, exato. este é o princípio da submissão, Sim, né? sim, sim. Você veja que está muito presente na nossa vida. Sim. E nesse aspecto nosso de fé, é o mais forte, né? Aí, mas sabe, depois desse dia, né? Tem gente que marca esse dia. Olha, isso foi no dia tal, na hora tal, no ano tal. Isso, verdade. Sabe? Não é aham, bem assim, né? aham. Mas depois desse dia, as coisas vão para frente. Você acha que começa a crescer e tudo sim, mais. sim. E, de repente, você pode estar numa situação onde você não é tão submisso assim mais, Ah, né? pode acontecer. A Sem Bíblia dúvida. está Normalmente cheia de acontece. exemplos assim, Ah, né? sim. E mesmo aqueles, eu acho que o melhor de todos mesmo era daquele que foi escolhido pelo próprio Deus. Você lembra que Nossa, Deus escolheu Saul, lembro. né? Exato, Foi escolheu ele no meio das de malhadas lá. tudo, Sim, para sim. servi-lo tudo. Saul, em várias situações, não se submeteu a Não. nada do que foi pedido para ele. Na realidade, a impressão que tem é que ele ia contra tudo que era para ser feito, Ó, né? Ele viu não aquela era orientação obediente. lá que ele, para ele, porque ele tinha que oferecer sacrifício, orar tudo antes das Isso, batalhas. Tinha que esperar o isso. profeta chegar. Ele não teve paciência para Não. esperar e ele foi ele Ele mesmo mesmo sacrificar. ia, se colocava no lugar do profeta, Sim, né? que não era para fazer Deus isso. dava Não uma era. ordem para ele: olha, não fique com despojo nenhum desse povo. Vocês vão ganhar a batalha, Isso. não Ele pegue fazia nada. o contrário. Aí ele Ele pegava fazia e o contrário. sempre, sabe, para explicar a falta de submissão, sempre tem desculpa, né? Ah, Eu sempre. peguei, mas era para dar para Deus mesmo, né? Não Sim, era bem nossa, assim, e né? olha que desculpa, né? Não é bem, Cheia de né? boas intenções, bem, entre aspas, né? A gente É sabe que não é não se isso. submeter, é fazer o que quer, na verdade, Sim, né? sim, você acaba desobedecendo. Ele passou uma vida, perdeu o reinado, tudo, e Sim, tinha a ver sim. com isso também, entre outras coisas, Sem né? dúvida, tinha a ver, sim. Sabe? Agora, tem outras cenas na Bíblia. Tem no Novo Testamento, eu acho essa bem legal. Tem uma cena onde mostra Pedro chegando, depois de ter passado uma noite inteirinha tentando pescar e não tinha pego Não peixe pegou nenhum. nem, não pegou nada. Agora, Pedro era pescador. Sim, um pescador experiente. Experiente, ele sabe, Sim, ele, no natural, ele passou a noite lá, ele viu que não tinha peixe nenhum lá. Aí isso. Jesus chega para ele e fala: volta lá e joga a rede. Do outro lado. Submissão é isso, ele diz para Jesus. Ele falou, eu vou Sobre fazer a por tua conta da tua palavra, palavra. eu lançarei as redes. E se foi o que ele fez. Sabe como ele tivesse, eu sei que não tem, lá não tem peixe nenhum, Sim, mas sim. como é o Senhor que está mandando e eu Eu sou vou submisso, obedecer. eu vou obedecer, E o que aconteceu? né? O que Nossa, aconteceu? pois Uma né? pesca extraordinária. Sabe, porque submissão, queridos, envolve isso, obediência. Isso. E sabe quando a gente obedece? Quando a gente confia. Isso. A gente tem que muito ligar boa. essas duas palavras, Muito né? interessante essa ligação, né? Obediência e confiança. Porque, de fato, se você não tem tiver confiança em alguém, você não vai obedecer. Não vai. Não vai dar certo, Na não é? mesma hora você, não sei, Não vai dar certo. Você fala, não vai dar confio. certo, não vai dar Isso. certo, porque você não está confiando, aí você não faz, não Exato. obedece. Agora, quando você confia, assim como Pedro fez, ele confiava em Jesus. Ele falou, ele estava desconfiado que não ia dar nada, né? Mas era a palavra de Jesus, bom, né? Sobre a tua palavra lançarei Isso, rede. ele lançou a rede, fez a pesca. Eu acho que a gente só se torna submisso mesmo quando a gente entende que é uma ordenança dos céus. Isso. E eu gosto de confessar, não é fácil, queridos. Não, sabe? de jeito Não é nenhum. fácil. Quantas vezes eu disse para mim mesma, gente, eu estou só sendo submissa porque é uma ordem dos céus. Nossa. Sabe? Porque o meu eu natural, a minha carne, Não quer nada queria, daquilo. Não Isso. queria, não é A isso? gente muitas vezes obedece por amor ao Senhor. Porque reconhece a gente se submete isso. por amor ao Sim, Senhor. por aquele que é o Senhor, né? Exato. Outro princípio de submissão bem legal que a gente vai encontrar é numa passagem que está em 1 Reis e que eu vou ler para você. 1 Reis 17, começando no 10, diz assim: Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traze-lhe, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ela, indo buscar, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Aquela mulher falou para ele assim: Olha, essa é a minha situação.
sabe? Mas ela disse uma frase assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Mas se Bonito é isso, o né? Deus, sabe, que é o teu Deus, que eu já ouvi falar dele, Sim. e que, no fundo, eu confio, porque ela deveria confiar, ela falou, vou dar o que eu tenho, né? Exatamente isso. Olha que você colocou de uma maneira muito interessante, né? Hum. Ela citou, né, que era É. tão certo como é o seu Deus e ela confiava nesse Deus, É. né? Ela realmente obedeceu. É. Ela deu quase o que ela não tinha, né? Porque já era É, o que viúva, tinha um é filho, estava à beira da morte, sem tudo, pouquíssima sabe? comida, não tinha nada. Sabe, porque a gente tem que conversar essas coisas, porque às Muito vezes bom. a submissão exige sacrifício. Ah, Às vezes existe. não, na maior parte das, Na né? maior parte. Eu também Né? penso na A maior gente, parte. como nós somos, a gente quer estar no controle das coisas, né? A gente quer que Sim, nos obedeçam, não a gente obedecer, né? Normalmente é um sacrifício. Se calar, muitas vezes, não é fácil, né? sabe, eu acho essa passagem, sabe, o que eu tenho é só isso. Isso. Mas eu dou para o teu Deus. Isso, Porque nossa. né, Que lindo isso. isso E aqui é o último, é o mas eu último. dou, né? Né? Comeremos e Né? morreremos, ela falou para Elias. Sacrificar o que custa, sabe? O salmista já dizia assim: eu não te oferecerei sacrifícios que a mim Não não custe custem nada, nada. né? Nossa. É muito legal É isso, muito, gente. e é Eu muito acho. profundo, porque você dá do que te sobra. Tem sacrifício aí? Não, isso Né? é fácil. Nada né? mesmo, Kelly. É muito fácil. Né? Agora, dar daquilo que você não tem, daquilo que você tem que batalhar para conseguir, é muito diferente. O valor disso é diferente. Gente, sacrificar o teu tempo, porque tempo é vida, Sim, né? tempo Sacrificar é vida. teu tempo, sacrificar tuas forças. Sim. Às vezes você está fazendo uma coisa, você diz assim, só por Deus, porque as tuas forças já foram embora, não é assim? Isso. E né? quantas vezes a gente fala isso, né? Tô sucumbindo, continuo aqui por Deus, só porque por já Deus. já não aguento bem mais. assim, Sim, né? isso acontece. E principalmente sacrificar, às vezes, o que eu gosto, o que eu amo, Sim. sabe? É uma experiência assim, né? Quando é uma ordenança de Deus. Eu lembro, é uma frase bem tola, não tem nada a ver, porque também não prestava muito, mas eu gostava. Porque foi quando eu sabia que eu tinha que deixar de fumar, porque exercia domínio para mim. A minha oração diante de Deus foi assim: Deus, o senhor sabe o tanto que eu gosto dessa porcaria, porque era uma porcaria. Sim, o senhor sabe o tanto que eu gosto, mas eu vou obedecer. Sim. Eu preciso obedecer. Eu achei muito difícil, porque eu entrei na igreja e continuei fumando. Sim, né? sim. Só que daí você notou, Eu conheço notei essa história. Que ninguém mais fumava. Você foi mas eu não tinha conversar. mínimo interesse em largar, porque Sim, quando me sim. perguntavam por que você fuma, eu dizia porque eu gosto. Sim, Simples assim. simples. Né? E eu falei assim, e na minha oração para deixar foi: eu gosto e quero que o senhor tire isso do meu coração. Sim, né? Que foi o melhor que eu pude fazer, porque Deus realmente, sem dúvida. né? Mas não foi fácil para você. Assim, não foi fácil eu tomar a decisão, mas depois da oração tomada, o problema ficou de Deus, porque no outro dia eu acordei sem vontade nenhuma de fumar. Que bênção, né? Foi bom? Glória a Deus, Acordei isso é assim. maravilhoso. Não, e quando eu fui, além de sem ter vontade nenhuma, Aham. quando eu cheguei no trabalho e fui cumprimentar as minhas amigas fumantes, eu senti aquele cheiro de cigarro que eu nunca tinha sentido. Pois é, delas. Ou seja, te incomodou? Demais. E Olha aí que eu pensei incrível. assim, gente, esse era meu cheiro também. Sim. Já era passado. Já era passado. Uma noite passada. Mas você veja que interessante, você se propôs a obedecer, a fazer o que de fato o Senhor gostaria que você fizesse, né? e foi bênção. Apesar de ser porcaria, mas eu estava sacrificando sim aquilo que eu gostava, né? Sim, e foi um benefício, né? Hoje Sem é tão dúvida. bom quando você vai ao médico, principalmente médico de pulmão, essas coisas, ele pergunta: você já fumou? Hoje eu posso falar porque quem foi fumante tem que saber que leva mais de 10 anos para sair os vestígios do seu pulmão, né? Verdade. Então, digo, olha, é como se eu nunca tivesse fumado na vida. Que bom! Esquece, né? É bênção isso. Isso é bênção mesmo. Queridos, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê.
pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre alguns aspectos da submissão, Sim, né? sim. Um assunto que sempre vale a pena voltar, né, Mas o grande engano a respeito da submissão bíblica é que todo mundo sempre associou isso à mulher ser submissa ao homem, Ao não é homem isso, dentro né? do casamento. Dentro do casamento. Na realidade, a impressão que eu tenho é que é meio que automática. Essa palavra é referente a esse assunto de casamento. Sabe? Né? E não é. É muito mais do que Sim, isso, né? por isso que a gente gastou quase o bloco inteiro para Sim. dar o conceito correto de submissão, Sim. que é obediência, confiança e Sim. sacrifício, às vezes, Sim, sim. que vale para todo mundo, não só para a Sim. mulher, né? Sim, e para inúmeras áreas, praticamente todas as áreas. Porque a respeito da obediência, a gente também sabe que às vezes a nossa obediência alcança o que a nossa fé não alcança, sabe? A gente Nossa. deu o exemplo de Pedro, Sim, né? sim, verdade. Ele diz, olha, eu vou na fé. Isso. Porque, Eu vou jogar porque, né? confio. Porque vou obedecer, Vai né? obedecer. Então, a submissão bíblica não é um assunto dirigido só para a esposa, sabe? Sim, Porque daí, olha, e quem não é casado, né? Estaria livre? A estaria mulher que livre não desse está assunto. casada, né? Verdade, Qualquer verdade. coisa. Não, e não é bem isso Claro mesmo. que como esposa nós somos instruídas, sim, a nos submetermos aos maridos, Sim. sabe? Sim. Porque é nessa submissão que a gente vai ter o privilégio de mostrar para os nossos filhos o que é um casamento cristão. Exatamente, né? Os valores, principalmente as mulheres, principalmente as meninas, né? tudo importante, mais, né? É importante mostrar isso. Agora, o evangelho todo mostra que a nossa vida como cristão está ligada em submissão uns aos outros. Uns aos outros. O evangelho é em relação ao outro. Ou seja, na realidade, essa submissão permeia toda a nossa vida cristã. Todinha. Né? Toda ela. E é um princípio que, às vezes, os homens que me perdoem, mas é que quem foge mais são os homens, né? São. Na Né? realidade, a impressão que tem é que a palavra não não cabe né? para eles, mas cabe. Né? Mas ele é um princípio enriquecedor para nós Sim. como cristãos, Sim, sabe? sim. E é em todos os lugares, porque essa submissão, como eu disse, vale para empregados, servos, mulheres, maridos, tudo. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas que da nossa vida. implicam em ter uma autoridade de alguma forma, ali está a submissão no meio. As ordenanças bíblicas, em vários livros, em várias cartas, nas de Paulo, em tudo, diz que a gente tem preterir um ao outro, né? Em amor, em amor. ainda, né? Aham. Servir uns aos outros, Sim, né? amor também. Se sujeitar, a palavra é essa mesmo, Efésios diz, sujeitando-vos, Isso, né? uns aos Tudo outros. isso é sujeitar, servir, fazer tudo isso, né? Tem a ver com esse assunto. Tem a ver com submissão. Tem a ver com submissão. Né? E ainda diz para fazer isso com humildade, não é assim, eu vou fazer de nariz erguido. Não. Você veja que o evangelho, ele pega o ser humano e coloca ele no lugar. né? Bem isso, Não Kelly. cabe assim, nariz empinado, eu sei mais, não. Né? Ele coloca você da maneira que você tem que estar. Né? No centro da vontade de Deus, em obediência e em humildade, que muitas vezes é difícil. E o exemplo vem do próprio Deus. O Deus feito homem vem de Cristo. Sim, né? Você veja a humildade, Sim. a obediência. Eu vou ler Lucas 22, 27, que diz assim: pois no meio de vós, eu sou como quem serve. O Filho do Homem, ele diz, não veio para ser servido, mas veio para servir. Né? Nossa. É assim que ele diz. Ou seja, começa em Jesus a lição. Sim, ele vai dizer em outros lugares que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, né? Isso, e na realidade esse se esvaziar não foi pouca coisa, né? Ele abriu mão de toda a sua glória para estar da aqui. deidade todinha, A deidade né? dele toda, ou seja... E para dar esse exemplo aqui, ele se submeteu totalmente ao Pai.
né? Nossa. É um mistério para nós, É né? um mistério. Eu acho, né? É uma coisa assim que você pensa, reflete e ainda, né, Sabe por tenho quê, que pensar e queridos? Tem, refletir. porque você pensa assim, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça Isso. da igreja, e mesmo Uhum. assim ele era o servo, ele é aquele que Sim. servia à igreja, né? A impressão que tem é que são coisas É, antagônicas, mas elas é, andam juntas, né, é. Miss? Então é assim, essa ideia de submissão vai ser ensinada em muitas e muitas passagens, sabe? Isso. E ela tem que ser voluntária, tá? Você tem que entender, porque ninguém vai Te ensinar. ou te ensinar ou te pressionar de tal maneira, Não, né? Como, não. né? Enfim, né? Isso parte de você, né? E Assim como parte, de repente, ser arrogante ou querer qualquer outra mandar, coisa. exatamente, tem essa humildade, essa submissão Sabe? parte de você. Porque, na verdade, quando eu estou obedecendo, se a palavra diz que eu, como esposa, devo me submeter ao meu marido, Sim. tá? A quem eu estou me submetendo primeiro fazendo isso? Olha A só. Cristo. A não é? Cristo. Estou me Isso. submetendo a Cristo. Ele vai me honrar, não tem jeito do marido falar, ai, porque o medo de muitas mulheres é assim, ai, mas se eu se mostrar submissa, ele vai Pronto. pisar, vai deitar e rolar. E não Isso. duvido que isso aconteça, Não, né? A não, gente não dá, pode. não dá para duvidar. Mas só que nós temos essa proteção, porque quando eu estou obedecendo, eu estou sendo submissa a Cristo em primeiro lugar. Isso. Ele vai cuidar de tudo. E tem bênção nisso, né? Ele vai Miss? cuidar, E tem né? bênção nisso. Vai ter a mesma coisa quando um marido, ele se compromete a cuidar da esposa dele, em todos os sentidos. Ele que tem que Sim. trazer o alimento para casa, né? E Sim, cuidar sim. da emoção dela, entendê-la, tratá-la como parte mais frágil, porque é isso que a Bíblia diz, Isso. sabe? Ele está fazendo tudo isso para ela em obediência a Cristo. É a mesma Exatamente. coisa. E na realidade, se o marido entender que se ele agir dessa forma para com a esposa, para ela não vai ser nada difícil ser submissa. Sim. Né? Não vai ser Por nada isso que é difícil, não vai simples ser. assim, né? Exato. É simples Exato. assim. Se cada um faz o seu papel ali dentro do casamento, não fica difícil obedecer, não fica difícil. Não, né? né? E até é isso mesmo. E esse conceito de submissão mútua, a gente entende bem dentro do casamento mesmo. Isso. O homem e a mulher se casam e têm um filho. Aham. Quem vai cuidar do filho? Você não pode dizer, agora quem vai cuidar do filho é o homem, ou quem vai cuidar do filho é a mulher. Não, é os dois. São os dois. Os dois. Sabe? Coisas diferentes ali, né? Quem são vai os dois. amamentar é a mulher, Sim, vai fazer não pode, sei o que é o pode homem. dividir tarefa, mas a Pode. responsabilidade de criar e educar é dos do casal, dois. dos dois, Isso, né? Isso mesmo. Sabe? E de preferência em acordo, né? Ah, O sim. que deveria ser bom, né? De preferência em De acordo, preferência né? em acordo para ter harmonia dentro de casa. E Timóteo diz que quando um homem deixa de fazer aquilo que Deus manda em relação à esposa, ele é pior que o descrente, né? Isso Você tá veja, escrito. essa também é uma palavra pesada, né, Mendes? Sim. As orações dele não são ouvidas, ele é pior que um descrente, né? São coisas importantes de prestar atenção. Sabe? Né? Se até a nossa... Isso é espiritual, nós estamos falando. Mas até no natural existe punição para pais que não cuidam dos filhos, né? Ou que não, Sim, são né? penalizados por isso. Existe uma pena, Isso, né? São penalizados. E agora, olha só onde chega o nível de submissão que a Bíblia propõe para quem é casado. 1 Coríntios 7:4, Paulo diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, é uma submissão mútua. Mútua Pros dois. E profunda, né? Sabe? Isso é tudo de conversa, de acerto Sim, e, sabe? sim. E ser feliz. Não né? é um lado só, os dois lados. Sabe? Então é a parte. E essa parte, porque isso envolve sexo, tem que se pensar nisso, né? Sim. Então, é uma coisa que tem que ser voluntária, entendida, conversada, cada um se sim. submete ao outro, né? Exatamente. Na realidade, é a expressão máxima, né? Se a gente for ver de essa tudo. questão dos uma só carne. Uma só carne. Né? É a expressão intimidade, máxima, é tudo, máxima. sabe? Né? Sim. Então,
é um querendo o bem-estar do outro, a felicidade do outro, né? Isso. E essa deve ser a missão, digamos, de um para com o outro. É, Eu casei para te fazer feliz. É. Né? E isso E, tem que se partir for- dos dois lados. Quando está dos dois lados, a felicidade acontece para os dois. Sim, acaba né? sendo Não tem- natural. Né? não Acaba tem sendo jeito, natural. Agora, quando né? um lado só batalha, cansa. É tudo muito difícil. Claro, porque, sabe, é difícil, porque não tem como. Como ser fácil. Não tem como ser fácil em coisas mínimas. Não. Vamos ver, na própria hora de dormir, sabe? A mulher chega lá e fala assim: ai, deixa a janela aberta porque tá muito calor. E não, o marido não O marido fecha. diz, fecha tudo porque, sabe? Sim. Então, começa com essas coisas, sabe? Exato. E Ah, você vê, são coisas. São pequenas do dia a dia. coisas do dia a dia, Do dia a sabe? dia. Quem tem TV no quarto, por exemplo, a gente tem muito essa conversa assim. Tem gente que fala assim: nossa, meu marido não deixa e eu gosto tanto de ver uma TV no quarto. Aí quem Sim, cede sim. o quê, né? A Exato. Alguém aí tem que ceder. tem que ceder, tem que né? ter Tem que partir acordos de alguém. essas coisas, né? Isso. Música, sabe? De repente você está ouvindo uma música, ele abaixa essa música, sendo que você gosta de ouvir música alta, né? Sim. Então, alguém falou assim que quando você casa, você deixa de ter preferência. Ah, sim. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Na realidade, a gente vai cedendo em pequenos Em pontos, pequenos- né? Em prol de Faz uma o- harmonia maior, faz uma da troca, né? felicidade, Faz uma troca, né? sabe? Faz uma troca, sabe lá, né? Não sei como é que é a história. Não, então eu, né, vou ver TV meia hora, melhor do que Isso, nada. isso. Na realidade, é o chegar a um acordo. É chegar a acordos. Chegar a São os acordo. bons acordos. A bons eu acho acordos. assim. Porque bom acordo envolve assim, eu sou beneficiada num ponto, você Sim. no outro, tá tudo bem. Isso. Né? Até porque a tua preferência jamais, a partir desse tempo que você casou, vai ser de 100%. Não, Não tem tem como. jeito, não Né? tem. Você está dividindo a vida, né? As coisas mudam. Então, e sabe, queridos, amor mútuo exige sacrifício mútuo. Mútuo também. É dos dois lados, não tem, Isso. sabe? E não tem, porque tem pessoas que falam, você disse, você não sabe. Porque se você se propuser a você fazer o sacrifício, ele não fez nada, Sim. e você continua fazendo, uma hora ele começa a fazer, porque Sim. ele foi beneficiado. Exatamente. Não é verdade. E na realidade não é bobo, vai querer continuar Continuar sendo sendo beneficiado. beneficiado, Né? Em algum momento vai ter o retorno. Sim, tem, né? sabe? Tem o retorno. Eu acho até, eu lembro de uma amiga que eu tinha, ela nunca foi crente e tudo, e ela dizia isso em relação ao casamento dela. Ela fala assim, não tem, eu o trato de tal maneira, eu trato ele tão bem, que não tem como ele me tratar mal. Ah, né? eu já vi isso Você não também. viu isso Sim, aí, né? sim, eu conheço um casal que Né? a mulher fala uma coisa parecida comigo, né? Sabe? Ela estava empenho usando é de uma tanto- sabedoria do mundo que estava por aí, que veio talvez da família dela, Sim, né? sim. Da mãe, da avó, mas que na Bíblia é assim que funciona. né? Exatamente. E a gente e existe uma coisa, né, Mitz? Amar dá trabalho. Claro. Né? Amar dá trabalho, expressar amor dá trabalho, né? As coisas não vêm de graça em nenhum momento. Sabe? E eu acho que quando a gente entende esse princípio de submissão, aplica, Isso. e como crentes, é mais difícil, claro, para aquele que tem um outro cônjuge não crente. Vai Mas ficar se o mais não difícil. crente, isso está escrito na palavra, né? Conseguir viver demonstrando o evangelho aí, Sim, vai ganhar o vai coração ganhar do o outro. coração do outro, sabe? Porque você não vai estar fazendo nada testemunho. ruim, não é Sim, verdade? muito pelo contrário, Né? Muito pelo contrário, vai estar fazendo bem. Sabe? E essa submissão, por exemplo, a própria submissão de Cristo a Deus, Deus deixou isso muito claro nas vezes que ele se referiu a Jesus, né? Ah, sim. Esse é meu filho amado. Em quem me comprazo ali no momento do batismo. Sim, né? Sim, né? sim. E em todos eles, a gente está falando assim, essa submissão que foi demonstrada por ele, que tem modelo, ela é possível sim para nós, Possível, sabe? sem dúvida nenhuma. Tá difícil, às vezes tá mesmo, mas ele deixou um ajudador, um Espírito Santo para nós, Sim, né? e nós não podemos esquecer disso, né, Mendes? Né? Ele não nos deixou só. Né? O Espírito Santo é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Né? E ele nos capacita a realizar coisas que muitas vezes por nós mesmos não vamos conseguir. E sabe, queridos, eu acho que o que pega mais é aquela tendência de achar que ser submisso é ser inferior, né? Não, e não é. Mas né? é aí que eu acho que é aí que pega pega. por causa disso, É aí sabe? que pega e não é verdadeiro. Agora, eu acabei de afirmar para você que Cristo foi submisso ao Pai.
Então ele era inferior, se nós sabemos que na Trindade... Não, são né? três, São né? três. Três, um do lado do outro, né? iguais. Então, agora a gente tem que entender direito isso para poder praticar, né? Verdade, verdade mesmo. Fechamos a nossa conversa assim, Fechamos. convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.